lá, gente. Ó, vai pegando a tua palavra. O livro que nós vamos, no qual nós vamos estudar alguns versículos hoje, é o livro de Tiago. Tá bem lá, quase no finalzinho da palavra, no finalzinho da Bíblia, né? Um pouquinho antes ali tem, no final, né? Apocalipse, Judas, aí 1ª, 2ª, 3ª Pedro, e antes de 1ª Pedro aí tem Tiago. Tiago fica depois de Hebreus, então a gente vai conversar sobre o livro de Tiago. Então você já pode abrir lá capítulo 1, tá bom? Bom dia, Sheila, Andriele, que bênção. Amém, amados? Todos aí com a Bíblia na mão, caderninho, caneta. Eu adoro essas coisas. Dona Elô, um beijo pra você. Adela, bom dia, Adela. Ainda tem gente entrando. Então, enquanto isso, deixa eu falar um pouquinho pra vocês a respeito do nosso assunto de hoje. Então, é o seguinte. Hoje nós vamos falar sobre a postura que nós devemos adotar diante dos sofrimentos, diante das adversidades, diante das provações, né? Qual que é a reação que o Senhor espera de nós? E isso é interessante, né? Porque muitas vezes no começo da nossa caminhada nós nos pegamos algumas vezes um tanto confusos e perplexos com algumas situações que a gente enfrenta, porque a gente pensa assim: ué, eu decidi caminhar com o Senhor, andar no seu caminho, observar a sua palavra, fazer a minha parte. E a parte dele não deveria ser me proteger, me livrar de todo mal, me abençoar, me prosperar. O que está acontecendo comigo que eu estou passando por esses problemas, por essas situações, por esses sofrimentos? Como assim? Será que Deus esqueceu de mim? Será que... O que está acontecendo? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, né, amados? Porque o fato de nós sermos cristãos não significa que nós estaremos livres de dificuldades, aflições, tribulações, provações. Não mesmo. Então é importante que a gente alinhe as nossas expectativas e a gente compreenda um pouquinho mais a respeito disso, para que a gente possa passar pelas provações de forma vitoriosos, né? Então, esse é o assunto de hoje, a questão do sofrimento na vida dos cristãos. Na palavra, tem alguns livros que tratam muito bem a respeito disso. Se você está passando por alguma dificuldade, por algum sofrimento, alguma aflição, alguma provação, eu diria para você meditar aí nos livros de Hebreus, Tiago, que é o que a gente vai estudar um pouquinho hoje, 1ª Pedro e também o livro de Jó, né? Esses 3 primeiros livros que estão no Novo Testamento, Hebreus, Tiago e 1ª Pedro, eles vão falar especificamente sobre o sofrimento da igreja, né? O sofrimento dos cristãos. Então ali eles vão nos dar preciosas dicas de como a gente superar, como passar por tudo isso, né? Então são bem valiosos esses ensinamentos. Vamos começar então, amados? Todo mundo aí com a Bíblia na mão.
Me deem um ok só para eu saber que vocês estão me ouvindo bem, tá? Pastor Kleber, ô glória, que bênção. Então vamos lá, Tiago, versículo 1, diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações, né? Só explicando um pouquinho aí sobre esse cumprimento, essa saudação. Eu acho muito legal que Tiago fala assim, ele se apresenta como, né? Como servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. A tradição, ela diz que o autor desse livro, porque na palavra a gente vai se deparar com vários Tiagos, mas esse Tiago é muito especial. Esse Tiago, ele não é um daqueles discípulos de Jesus, porque aquele foi um dos primeiros a serem martirizados, né? Sabe que teve um momento em que ele foi preso e o apóstolo Pedro também foi preso. O apóstolo Pedro foi posto em liberdade pelos anjos, né? Tem aquela passagem bem incrível que a gente lê a respeito disso ali em Atos, que a prisão, né? Um anjo vai até lá e solta ele é posto em liberdade, mas Tiago não, aquele Tiago, discípulos do Senhor Jesus, ele é assassinado, né? Martirizado. E esse Tiago é outro Tiago. Esse Tiago é o irmão de Jesus, um dos irmãos que Jesus teve aqui na terra, né? Então, tudo indica que enquanto Jesus estava vivo, ele não cria nele, né? Não acreditava que ele era o Messias, o Cristo, Filho de Deus, do Deus vivo. Mas depois ele vem a crer. Tanto que quando Jesus ressuscita, tem um momento lá, não sei se é em Atos 15, não estou lembrada bem certinho da referência agora, mas que diz que Jesus teve um encontro com ele, né? Apareceu para ele e então para todos os demais apóstolos. Acredito que esse encontro com Jesus ressurreto é que mudou a vida desse Tiago para sempre. E o Senhor trabalhou no coração dele de tal forma que ele não se apresenta aqui como Tiago, o irmão do Messias, o irmão do Cristo, né? Ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, né? Já estava ali com seu coração no lugar onde deveria estar. E ele está escrevendo as 12 tribos que se encontram na diáspora. A diáspora fala desse espalhamento dos judeus, né? Está falando ali especificamente aos judeus que estão fora da Palestina, né? Que estão ali espalhados. Então agora Tiago vai falar conosco, né? Que estamos espalhados no mundo. Vai falar comigo e espero que fale com você também. Então o versículo 2, amados, que começa a pegar ali para nós, diz assim: meus irmãos, tenham um motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Não é pequena alegria, é grande alegria o fato de passarem por várias provações. Esse texto já começa a pegar pra gente, porque assim, gente, quem é que se alegra quando tá passando por situações difíceis, provações, né? Esse texto realmente ele é muito desafiador para nós, vamos combinar, né? Só que aqui, amados, essa alegria, tem versões que falam tendo motivos de grande gozo, né? O fato de passardes por diversas provações não é uma alegria relacionada à emoção,
a sentimento, não é essa alegria. Ela é uma avaliação inteligente da aprovação para que a gente consiga ter a perspectiva de Deus daquela situação. Então, faca na caveira mesmo, já que passar por aflições, por provações com grande alegria, a gente precisa realmente cavar esse versículo aí, esse texto, para a gente entender o que o Senhor quer com isso, né? Então, amados, as provações, elas têm um propósito, elas têm um porquê, né? É muito importante que a gente entenda e creia que o nosso amado Pai, ele não tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Nenhum pai tem prazer no sofrimento dos seus filhos. Então saiba que o Senhor, ele não tem prazer no teu sofrimento, né? Ele não tem prazer. Ele sofre junto, sabe? Não faz bem para ele, né? Ele não se alegra, ele não se diverte. Essa é uma visão muito errada que às vezes a gente tem no nosso inconsciente. Então, é importante a gente se lembrar que o Senhor, ele é por nós. Que o Senhor, ele permite, porque os propósitos dele são ainda maiores, são ainda mais profundos, mais elevados do que aquilo que nós olhamos e enxergamos. Então, amados, essa provação que nós enfrentamos, ela nos leva a um crescimento, né? A um crescimento espiritual, a um crescimento moral, e tanto que essa palavra prova, né? Provação, ela tem o sentido de testar ou provar a autenticidade. E isso a gente vai ver um pouquinho mais, porque ele diz assim: sabendo, no versículo 3, que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Então, a nossa fé, ela precisa ser provada, ela precisa ser testada para que ela seja aprovada, né? Nós não conhecemos muito bem, não conhecemos nada bem o nosso coração, a nossa vida. E aí eu lembro do texto de Jeremias 17, 9 e 10, que fala assim, vou ler para vocês esse texto, tá? Enganoso é o coração do homem, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, amados, o propósito das provações é que o Senhor revele a nós os nossos corações, porque a gente acha que se conhece, mas a gente realmente não se conhece, né? A gente acha que a gente conhece a firmeza da nossa fé, mas somente quando a gente está diante de algumas situações é que nós conseguimos ali nos deparar mesmo com a firmeza, a solidez, a pureza da nossa fé, né? Quem nunca, diante de uma provação, de repente não ali teve um momento até de rebeldia, né? De insensatez, de se rebelar contra o Senhor, de esbravejar, falar: cadê o Senhor neste momento? Cadê o Senhor? Será que o Senhor não vê que eu estou passando por isso? Mas como assim? Cadê as promessas que não estão se cumprindo na minha vida? Eu já passei por isso. Você também?
Tomara que não, mas eu já, né? E passei várias vezes por isso. Até que o Senhor, né, através dessas atitudes, dessas reações, o Senhor foi me mostrando no meu coração onde estava a minha esperança, onde estava a minha motivação para fazer as coisas. E também o Senhor foi revelando qual era a forma como eu enxergava o Senhor, né? É bem isso, a Rose está comentando: se Jesus passou por provações no deserto, quem somos nós para fugirmos dela? Quem venceu está conosco sempre. É verdade. O próprio Jesus, né, fala assim, o discípulo não é maior do que o seu mestre. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês também. Então ele estava falando, se eu que sou o mestre, né, passei por tantas provações, vocês também vão passar. Então, amados, quando a gente tem esse tipo de atitude, falando assim, meu Deus, cadê o Senhor? Onde que Deus está? Será que o Senhor não está vendo isso? Meu Deus, a gente está, na verdade, revelando o quão pouco nós conhecemos do verdadeiro caráter do Senhor, né? Muitas vezes nós estamos revelando ali um coração que não confia na bondade de Deus, que desconfia da justiça de Deus, né? Quando nós questionamos os caminhos do Senhor, nós estamos dizendo, eu não sei se isso é certo, eu não sei se Deus é bom mesmo, eu não sei se Ele é realmente justo. E isso é muito sério, minhas amadas, meus amados, isso é muito sério. Quando nós nos deparamos com isso, o que o Senhor espera de nós? Que nós nos humilhemos, né? Quando o Senhor foi revelando essas coisas no meu coração, eu fui dizendo, Senhor, me perdoe. Quanta palavra insensata já saiu da minha boca com relação ao teu caráter, com relação à pessoa do Senhor mesmo. Me perdoe por ter duvidado da tua bondade, por ter duvidado da tua justiça, me perdoa pela minha falta de fé, por não acreditar que os teus caminhos são os caminhos perfeitos e eternos, né? Por achar que eu, na minha pequenez, na minha debilidade, né? Meu Deus, na minha visão tão míope, tão pequena das coisas, eu poderia entender mais do que o próprio Senhor. Me perdoe porque, baseado na minha experiência, que é tão limitada, né? Eu estou presa ao tempo, eu não sou como o Senhor. O Senhor, ele não está preso nesta dimensão. Ele passeia pelo tempo, né? Ele vê lá atrás, ele vê lá na frente, ele enxerga tudo. E a gente, às vezes, na nossa pequenez, a nossa limitação, enxergando somente a nossa vidinha ali na frente, né? Que tá só o que tá um palmo na nossa frente, enxergando só o que os nossos olhos conseguem ver, sem ver o coração das pessoas, sem enxergar o nosso próprio coração, as nossas próprias motivações. Com essa visão tão limitada, nós temos às vezes a ousadia e a petulância de falar de falar ali frases dizendo, será que Deus não vê? Será que o Senhor não vai fazer nada a respeito? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Que nós possamos encontrar arrependimento e dizer, Senhor, me perdoe, porque não importa se eu não estou entendendo o que está acontecendo, não importa se eu não consigo entender o para quê, né? O propósito de tudo isso que eu estou enfrentando. Importa que eu continue confiando
na tua bondade, na tua justiça, né? Nos teus justos juízos. Sabe, amados, quando nós confiarmos de todo o nosso coração na justiça de Deus e no caráter bondoso de Deus, que Deus é bom, nós vamos encarar esses sofrimentos com uma outra postura, porque a gente não vai de primeira já questionar os caminhos do Senhor, questionar a onipresença dele, né? Porque quando a gente diz assim, será que Deus não está me vendo? A gente está questionando se Deus é realmente onipresente e onisciente. E Ele é onipresente e onisciente, Ele está em todo lugar e Ele sabe de todas as coisas. Então, que nós tenhamos mais sabedoria ao enfrentar os momentos de provação, né? É verdade, Ju, Deus é maior do que tudo. A Rose comentando, né? Não podemos querer ser Deus na nossa própria vida, pois somos limitados. É verdade, nós não somos deuses, nós somos servos, filhos amados, né? Esse é um tempo de recolhimento e arrependimento. Amém, Sandrinha, é isso mesmo, glória a Deus. Então, amados, que a gente amadureça com isso, né? Vamos voltar ali para o texto? E diz assim, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Interessante, porque assim, perseverança, né? Perseverança fala de perseverar, ter paciência, né? Algumas versões até troca a palavra perseverança por paciência. Não significa passividade, não tem nada a ver com passividade. É uma firmeza positiva que resiste bravamente, né? É a nossa capacidade de suportar. Ela revela a profundidade da nossa fé, a perseverança. E nós precisamos concordar que nós vivemos numa era muito pouco perseverante, né? Muito que não é nada paciente. Nós queremos tudo para ontem, né? Se a gente diz assim, a gente ora e fala, vou entregar essa situação nas mãos do Senhor, Paizinho amado, tá contigo. E aí passam os dias, quando a gente vê, diz, já que você não tá fazendo, dá licença que eu vou lá fazer. Aí a gente pega e tenta fazer na força do nosso braço. A gente está revelando ali que a gente caiu na desconfiança, né? A gente deixou de confiar no Senhor, a gente deixou de confiar que Ele ia lidar com isso, que Ele ia enfrentar isso e fazer da forma como lhe apraz. Então, nós realmente precisamos aprender a perseverar, aprender a ter paciência, amados. É uma das virtudes mais incríveis de um cristão, porque tem coisas que você não tem como apressar, sabe? Não tem como você produzir determinadas coisas sem passar por um processo, sabe? Então a gente não tem como por exemplo, produzir, o Senhor não tem como produzir crentes maduros, né, cristãos ali amadurecidos na fé, sem que passe por situações adversas, aflições, tristezas, decepções, questionamentos. Tudo isso vai produzir em nós essa perseverança e essa paciência tão importante para as nossas vidas. Então não tem como nós fugirmos disso. E é justamente por isso que nós precisamos nos alegrar nas provações. Porque o fato da gente estar enfrentando alguma situação assim
significa que o Senhor não desistiu de nós. Significa que Ele ainda está trabalhando em nós, no nosso caráter, na nossa índole e principalmente na nossa fé, né? Sandrinha comentou ali, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. É isso mesmo, o tempo de Deus não é o mesmo que o nosso. O tempo de Deus é o certo, né? O nosso é limitado, porque a gente se afoba, a gente quer tudo para ontem, mas o Senhor não é assim, Ele é paciente, Ele vai fazendo quando tem que fazer, quando Ele sabe que dá para fazer, então nós precisamos confiar. E eu gosto que ali nesse versículo 4 diz assim, ora, a perseverança deve ter ação completa, né? Então a gente não fica só na perseverança, na paciência. O que ela vai resultar? O que vai nos levar? Então tem que ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Amados, essa palavra perfeitos, que é o que o Senhor deseja para nós, ela não tem uma conotação de, por exemplo, a completa falta de pecado. Não é isso. Essa palavra perfeito, ela tem o sentido de completamente desenvolvido ou maduro. Então, o Senhor quer que nós sejamos maduros na fé. Ele quer olhar para nós e ver pessoas experimentadas, pessoas que não são como crianças, como meninos, né? Essa palavra íntegros quer dizer por inteiro, sem que nada lhes falte, né? Para que não falte nada. Por quê? Porque quando nós não somos inteiros, nós estamos ali entregues em porções, em partes, né? A gente entrega o nosso coração, mas às vezes quando a gente é acometido de alguma enfermidade, de alguma crise financeira, de alguma crise às vezes no casamento, às vezes a gente se rebela, a gente desiste fácil, e isso demonstra que realmente a nossa entrega para o Senhor, ela não havia sido inteira, ela estava entregue por partes, assim, enquanto tá tudo bem, eu sirvo ao Senhor e eu confio nele, a minha esperança tá nele. Quando acontece alguma coisa ruim, alguma coisa difícil, eu não confio, né? Aí eu vou tentar resolver com as minhas próprias mãos. Ao invés de nós sermos perseverantes e sábios, a gente acaba tomando o controle das nossas vidas, a gente tira da mão do Senhor, toma o controle das nossas vidas e faz como nos apraz. E isso entristece o coração de Deus, né? Tudo que vale a pena, amados, tem um preço, sabe? Por exemplo, falando ainda sobre essa questão de nós termos que aprender a perseverar, a fazer a nossa parte. A gente sabe como é fácil hoje em dia, e sempre foi, na verdade, as pessoas procurarem soluções mágicas para os seus problemas, né? Por exemplo, vamos pegar uma questão ali do matrimônio, né? Às vezes você tá com dificuldade no seu casamento e aí você sabe, né? Ou deveria saber, ou deveria procurar saber que o casamento é algo muito sério e que é para durar para sempre, né? A gente quer ali estar com os nossos cônjuges até a morte. Então, como é algo duradouro, nós vamos precisar trabalhar nele para que ele seja cada vez melhor, cada vez mais prazeroso, que a gente possa abençoar os nossos cônjuges cada vez mais e vice-versa. Então é algo que a gente não pode deixar na inércia, né? Ir levando, enfim. Não, nós precisamos trabalhar. Então a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa compreender através da palavra qual é o papel
que o Senhor espera de cada um de nós, de cada um, né, do esposo, da esposa, e ali nós irmos melhorando no que a gente precisa melhorar e crescer e amadurecer. Mas tem gente que não quer passar por esse processo, né? Processo de mudança de comportamento, principalmente, né? A pessoa prefere ir num centro e tomar um passe. A pessoa prefere ir buscar uma simpatia. Eu vou fazer uma simpatia para o meu casamento. Eu vou ler um horóscopo para ver o que está falando de hoje. É pura ilusão, né, amados? É real engodo isso, né? É um engano total, porque não acontece dessa forma. Não tem nenhum chá de pirilim-pim-pim para a gente resolver esses assuntos tão profundos das nossas vidas. Eles requerem perseverança, obediência à palavra, confiança no Senhor. Então, nós precisamos assumir as situações, ser realista com relação aos assuntos e buscar no Senhor o que Ele espera de nós, como que Ele espera que a gente reaja, que a gente haja diante de todas essas situações. Por exemplo, também, vamos pegar um outro exemplo. De repente você é acometido de uma enfermidade, né? Então, quantas pessoas que declaram que o Senhor é maior, que declaram que Ele é o seu Senhor, que são servos do Deus Altíssimo, servos do Deus Altíssimo, que creem na sua palavra, que obedecem a sua palavra, e de repente, quando o negócio aperta, quando você se vê numa enfermidade que está ali te pressionando, né, te judiando, aí o inimigo coloca diante da tua presença, na tua frente ali, algumas opções. Por exemplo, e se você for consultar com essa pessoa que faz ali charopadas ou não sei o que mais, e se levar numa benzedeira, né? Porque muitas pessoas já foram lá e deu resultado. E dá mesmo, amados. Por quê? Porque as trevas têm os seus poderes também. Não se compara com o poder do Senhor. Ele é o Todo-Poderoso. Mas a gente vê que existem, as trevas fazem muitos milagres também. Não duvide disso. Mas a que custo? A custo da nossa salvação, a custo da nossa fé. Porque nós estamos desvinculando a nossa fé de Jesus, do Senhor, e estamos colocando a nossa fé em qualquer outra coisa que não seja Ele. Estamos colocando em xeque, né? A gente está dizendo, Senhor, o Senhor não tem sido suficiente, então desculpa aí, mas eu vou procurar uma outra fonte para aquilo que eu preciso. E isso é muito triste, né? Isso é muito triste. É no momento das provações, nos momentos né, de situações ali, das adversidades, que o Senhor está provando a nossa fé, se nós vamos nos manter firmes com Ele. Claro que nós vamos fazer aquilo que está ao nosso alcance, mas que também seja lícito de acordo com a nossa fé. Então você vai procurar um médico, né? Você vai ali buscar os recursos que estiverem à nossa disposição com a medicina, nós vamos nos tratar, nós vamos tomar medicamentos, estaremos orando e confiando que o Senhor vai cuidar de nós no meio dessa adversidade, e que Ele não está permitindo sem uma razão, sem um motivo. Agora, nós vamos continuar fiéis a Ele se a adversidade continuar? Nós vamos continuar fiéis somente a Ele enquanto a adversidade continuar? É o que o Senhor nos pergunta nessa manhã. A nossa fé, essas situações provam a autenticidade da nossa fé.
o quanto ela é real e profunda e pura. Assim como o fogo prova o ouro, o Senhor prova a nossa fé. E Ele usa todas essas circunstâncias para provar a nossa fé. Amém? Amém. Aí o versículo 5 diz assim: se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Acho incrível esse texto, porque ele está falando assim, amados, se vocês estão passando por provações e vocês não sabem o que fazer, peçam sabedoria a Deus. E é interessante porque essa sabedoria que nós precisamos pedir a Deus, então ela é uma sabedoria que está atrelada à fé. Então, ele não está falando de uma sabedoria intelectual ou filosófica. Ele está falando de uma sabedoria, de uma compreensão espiritual das situações que nós estamos enfrentando. Ele está falando, busquem no Senhor uma perspectiva do céu. Suba o teu olhar. Vá lá para dentro, junto do Senhor, para que você possa olhar de cima e para você ver, né? Para você ter uma visão do cenário maior. O Senhor vai te mostrar, né? A perspectiva dele da situação. Então nós precisamos buscar nele sabedoria para enfrentarmos, para descobrirmos o que ele requer de nós nesses momentos. Amém, amados? E aí o versículo, deixa eu pegar aqui, o versículo, vamos ler agora de 6 a 8, que diz assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma. Olha que sério isso. Coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Amados, que sério que é isso. Tá falando assim, olha, se você for pedir essa sabedoria para Deus, para você enfrentar as adversidades e ter uma perspectiva celestial de tudo que você está enfrentando, é importante que você não duvide, que você não seja como a onda do mar. Como que é a onda do mar, amados? Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. Uma hora ela está em cima, outra hora ela está embaixo. Uma hora eu creio, outra hora eu não creio. Uma hora eu digo, Deus, conta comigo. Na outra hora eu digo assim, ai, não sei. Uma hora eu digo, não, eu acredito. Ai, não sei, tá muito difícil. Não sei. Pessoa inconstante. Diz assim, levada, impelida e agitada pelo vento, né? Não é que ela tá em cima, tá embaixo, tá em cima, tá embaixo, porque ela quer, por causa do vento. Então, o vento, sabe que no mar é o vento que causa as ondas, né? Claro que também tem a oscilação das placas tectônicas e tudo mais, mas a gente tá falando aqui do vento. São coisas externas. Então, quer dizer, você tá crendo no Senhor e de repente vem algo externo, né? Uma situação externa que te abala, que te, né, vem contra você e te faz oscilar na tua fé. E o Senhor tá falando, não seja assim. Quer dizer, nós precisamos resistir firmes, independente dos ventos contrários. Você lembra de Pedro, quando eles estão naquela tempestade, que eles acham que eles vão morrer? Jesus aparece caminhando sobre o mar, convida Pedro a ir ter com ele. Pedro vai, está caminhando sobre o mar, desfrutando de um milagre incrível, porque Pedro caminhou, amados. Não foi só Jesus que caminhou sobre o mar. Pedro caminhou sobre o mar. Só que a palavra diz que quando ele olhou para os ventos contrários, né? Quando bateu aqueles ventos, que ele olhou, que ele viu, meu Deus, essa tempestade, que ele começou a olhar e começou a duvidar no seu coração, ele, começou a afundar. Você veja que coisa, que triste.
Pedro não estava num momento de esfriamento espiritual. Ele começou a esfriar no meio do milagre. Você já pensou para parar? Já parou para pensar nisso? Ele estava experimentando o milagre, ele estava caminhando sobre o mar. Amados, ele estava experimentando um milagre incrível. Um milagre contra todas as forças naturais aí da natureza, contra todas as leis da física. Ele estava caminhando sobre o mar, de repente bate o vento, ele olha para a tempestade e afunda. Isso é muito triste. Então, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ser levados pelos ventos, pelas tempestades, pelas provações. Nós precisamos resistir firmes, amados, firmes. É isso que o Senhor espera de nós. Amém, queridos? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha que eu anotei aqui para falar a respeito disso. Eu gosto, falando sobre fé, sobre confiar no Senhor, de uma frase muito legal do pastor Cote, que diz assim: o primeiro elemento da fé é o caráter de quem prometeu. Ah, amados, é tremendo isso, né? Nós não podemos duvidar, não porque nós nos apoiamos na nossa capacidade, na nossa força, na nossa experiência, não. Nós não podemos duvidar porque quem prometeu é imutável, é fiel, é todo poderoso. É nisso que tem que estar a nossa confiança e a nossa fé. É por isso que nós não podemos vacilar. Amém? Agora vamos ler ali do 9 ao 11, que diz assim: o irmão de condição humilde glorie-se na sua exaltação. Né? Na versão NVI diz assim, eu vou ler do 9 ao 11 na versão NVI, tá? O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta. Cai então a sua flor e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Então ele está falando assim, né? Que o irmão de condição humilde, quando ele estiver em posição elevada, vai se orgulhar, no sentido assim, vai ficar feliz, tem que agradecer, vai ficar bem. Mas o irmão que tem condição mais, que ele é melhor financeiramente, tem uma condição mais confortável, quando ele cair em alguma situação difícil, né, diz o rico deve orgulhar-se se passar a viver em condição humilde, ou seja, também precisa ficar bem, ficar tranquilo, ficar agradecido. Por quê? Porque a vida é assim, ninguém está livre de ter a situação que você se encontra totalmente mudada. Né? A gente está aqui, às vezes, passando uma aflição, de repente o Senhor nos abençoa de um jeito que a gente não sabe nem de onde que veio e o Senhor nos eleva. E às vezes aqueles que estão aqui numa situação totalmente confortável, tranquila, serena, vem alguma situação que muda a sua realidade. Mas ele está falando assim, gente, assim é a vida. Assim é a vida. Mas em todas as situações, nós precisamos estar bem com o Senhor. E eu acho muito interessante uma observação que eu quero fazer nesse ponto, que é assim, geralmente o crente, ele se sente muito confiante para testemunhar, para evangelizar, para falar do Senhor, quando ele passou por alguma situação que foi assim de bênção, né? Ele venceu uma doença, ou ele foi promovido no trabalho, ele teve uma oração respondida, ele está numa situação confortável, nós nos sentimos muito confiantes para testemunhar. Porque a gente relaciona isso dizendo, Deus é bom, dizendo assim, o Senhor é fiel, né? Deus foi comigo, glória a Deus. E não há nada de errado com isso. Entretanto, o problema é quando nós estamos em situações adversas,
quando a gente está sofrendo com alguma situação na nossa família, com alguma situação financeira principalmente, nós tendemos a nos calar, a nos fechar. A gente não se sente encorajado a testemunhar da bondade do Senhor, da fidelidade do Senhor, porque a gente pensa assim, ai, se eu falar da bondade do Senhor, da fidelidade, da bênção e tudo mais, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, mas como assim que o teu Deus é tão assim poderoso e fiel? Olha a situação que você se encontra. Amados, isso é flecha do inferno, sabe? Porque o Senhor nunca prometeu que nós não passaríamos por aflições. Entretanto, nesses momentos, nós precisamos continuar testemunhando da fidelidade, da bondade do Senhor. Por quê? Porque o mundo está nos observando. Eles querem saber como que a gente vai lidar com os perrengues das nossas vidas. Como que a gente vai lidar com as tribulações. Eles estão nos observando para saber, nós vamos continuar adorando a Deus nessa situação? Nós vamos continuar declarando que Ele é bom, que Ele é justo, que os seus caminhos são perfeitos, mesmo passando por aquilo que nós estamos passando? O mundo está observando, amados. E nós podemos fazer tudo isso, nós podemos continuar declarando, sabe por quê? Porque nós jamais fomos deixados para enfrentar as nossas aflições sozinhos. O Senhor falou, sede forte e corajoso. O Senhor falou, eu estarei com vocês todos os dias até a consumação do século. O Senhor nos prometeu, o Senhor nos deu o selo dessa promessa, que é o Espírito Santo. Ele está conosco. Então, por causa disso, nós podemos passar, né? O versículo 2 diz assim, tenha de grande alegria o passardes por provações. Nós não vamos parar nas provações, nós não vamos estacionar nas provações, nós vamos passar, amados, nós vamos passar, vai ficar, né? Nós vamos estar ali superando uma atrás da outra, a gente supera, ganha um fôlego, o Senhor nos ajuda, nos consola. Mas a gente não está livre de enfrentar novas provações. Mas o mundo está nos observando. Como que eles vão passar por isso? O que eles vão falar agora que a casa caiu? Agora que está passando por esse sufoco? Agora que ficou desempregado? Agora que foi abandonado por alguém? Como que essa pessoa vai enfrentar? Ela vai continuar falando que o Deus dela é bom, que o Deus dele é fiel? Sim, nós precisamos continuar declarando, porque Ele é bom, independente do que nos aconteça. Ele é fiel, independente se nós estamos enxergando o motivo, né, do fogo onde nós somos colocados ou não. Porque se nós soubéssemos de tudo, amados, nós não seríamos nós seríamos deuses, né? Quem sabe de tudo é o Senhor. Então nós precisamos continuar declarando a bondade dele em todas as situações. Amém? Vamos finalizar ali então o versículo, deixa eu ver, a gente parou ali do 9 ao 11, né? Que fala, porque o sol se levanta com seu calor ardente, a planta seca, a sua flor cai, a formosura do seu aspecto desaparece. Assim também o rico murchará em seus caminhos. O Senhor está falando sobre a volatilidade das situações terrenas e humanas, né? Tudo muda muito. E aí o versículo 12 diz assim, bem-aventurado. Sabe o que significa bem-aventurado? Duplamente feliz. Feliz, feliz. Feliz, feliz é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Amém, amados? Quer dizer, feliz, feliz. A gente não tá toda hora aí atrás da felicidade, né? Não tem um monte de gente falando, ai, faça isso e você vai ser feliz, faça isso. Tá aqui a receita da felicidade. Feliz é aquele que passa pelas provações
aprovado, né? Perseverante. Então, que nós possamos ser encontrados pelo Senhor desta forma quando nós enfrentarmos as adversidades da nossa vida. Que a gente continue confiando na bondade do Senhor, na sua justiça, na retidão dos seus caminhos. Amém, queridos? Vamos fazer uma oração com relação a essa palavra e aí a gente finaliza o nosso tempo de devocional, tá bom? Então, se concentra aí no Senhor, procura ficar livre das distrações nesse momento e vamos elevar aí a nossa atenção total ao Senhor. Amém, Pai. Te agradeço, Senhor, por essa palavra, por essa instrução tão preciosa, Senhor, que o Senhor deixou para nós. Te agradeço, Senhor, porque o Senhor é perfeito. O Senhor nunca nos iludiu falando que nós não iríamos nunca disse que seríamos poupados de todas as coisas, das tribulações, dos sofrimentos, das angústias. Esse nunca foi o seu discurso, Senhor. Mas nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor promete estar conosco diante de tudo que enfrentarmos. Nós queremos mesmo, Senhor, ser aprovados por Ti. Eu sei que é difícil, Pai, mas nós queremos, Senhor, ter o nosso coração provado, ter a nossa fé provada, porque nós não conhecemos o nosso coração, mas o Senhor conhece. Então oramos como o rei Davi, que dizia assim, testa o meu coração, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. Então, realmente, Pai, testa os nossos corações, a nossa fé, vê se há em nós algum caminho mau que te ofenda, que te agride, que te afasta de nós. Porque nós queremos, Senhor, ser purificados, Pai, para que possamos te adorar com a nossa vida por inteiro, de forma íntegra, de forma integral, como diz esse texto em Tiago, Senhor. Queremos ser teus por inteiro, Senhor. Não somente no tempo de bonança, não somente no tempo de fartura, de tranquilidade e paz, mas queremos, Senhor, adorar o Teu nome e mostrar a nossa fidelidade em todas as situações das nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, a brilharmos a Tua luz, independente da situação que estivermos passando. Ajuda-nos, Senhor, a desenvolver a perseverança e a paciência nos nossos corações, que não sejamos rebeldes, que não tenhamos um coração obstinado, Senhor, que não sejamos independentes, Pai. Nós queremos manter a nossa dependência no Senhor. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém, amados? Deus te abençoe. Hoje à tarde a gente tem mais um tempinho aí, agendado com a pastora Ju, né, às 15h. A gente vai ter mais um momento de despertar bem precioso com as mulheres. Então fiquem ligadinhos, tá? E terça-feira que vem tem mais um tempo de devocional juntas. Que Deus te abençoe. Um beijo.